Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira selvagem, 4 de julho. Agora na Espanha, 21 horas e 31 minutos. No Brasil, 16 e 31. Gente, eu tô no gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger fracionada na FIBO. Basicamente, a BTC veio estressar a penúltima lower aqui. Isso aqui vai voltar como no efeito elástico em direção ao centro gravitacional dessa acumulação. Eu acho engraçado que agora 9 em cada 10 analistas, supostos criptoanalistas, estão vendendo um viés de baixa, dizendo que a BTC vai buscar... Agora estão falando em 38 já, 42, depois 38. Gente, a BTC está ostentando um padrão correcional nesse ciclo em torno de 20%. É muito interessante que todo esse frenesi de venda sendo ecoado aos 4 cantos, no sentido de que a BTC vai voltar para 42, depois para 38, anteceda... A gente está a poucas horas do início de negociação de um ETF de ETH no mercado à vista. Tem basicamente algo em torno de 20 bilhões de dólares em capital institucional esperando para comprar um ETF de ETH no mercado à vista. Eu acho interessante que esses supostos cripto-influencers que estão vendendo um viés de baixa que não vai acontecer, já que a gente basicamente veio estressar as linhas inferiores do nosso range de acumulação, eu acho engraçado que eles estão vendendo esse viés de baixa. Muita gente está se desfazendo do seu patrimônio cripto de forma absolutamente irresponsável. Essas pessoas vão pagar caro por estarem jogando no lixo o seu patrimônio cripto. Em poucas horas, o ETF de ETH estará em negociação em bolsas como Nasdaq, CME de Chicago e Bolsa de Nova York. E tem gente ousando se desfazer do seu patrimônio cripto. Eu já falei e repito várias vezes. Não é preciso alavancar nesse mercado para obter ganhos indecentes, ganhos astronômicos. Quem alavancou mais de 2,5 vezes, 3 vezes, já foi liquidado. Agora, quem comprou no mercado à vista as altcoins corretas, basta ficar em casa num tempo de tempestade como esse e não fazer nada, porque isso aqui vai voltar como no efeito elástico em direção a 67 mil dólares, que é o patamar da mediana aqui da banda de Bollinger. Depois, facilmente, a gente vai estressar os topos dessa acumulação. Eu fico tentando imaginar como os players de Wall Street estão vendo essa movimentação da BTC. Aqui no semanal, basicamente... Agora eu tô no gráfico da BTC no semanal. Basicamente a gente beijou a base da banda de Bollinger. No último ciclo, depois que a gente beijou a base, a BTC foi buscar a mediana num efeito elástico. Só que eu fico imaginando o seguinte, com a banda estreitando, o sujeito vendo que isso aqui é típico de um movimento acumulacional, com a banda estreitando e sabendo que no último ciclo a gente também beijou a base da banda e voltou como num efeito elástico para a própria mediana, que levaria a BTC de novo para 67, 68, depois ela startaria um novo estresse dos topos dessa acumulação. Eu fico imaginando o que os grandes players de Wall Street não estão pensando, já que toda essa sardinhada tá entregando o seu patrimônio cripto de graça para esses tubarões. Gente, é óbvio que quem quer alavancar assume riscos desnecessários nesse bull run. É possível ter ganhos indecentes bastando se posicionar em altcoins corretas. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Algumas vão entregar vezes 15, vezes 20, outras até mais, vezes 30, é renda variável, nada é garantido, mas é muito provável que isso aconteça. Não é preciso alavancar, não é preciso acertar o fiofó da mosca, o topo de ontem ou o topo da semana para ganhar valores indecentes nesse mercado. Agora, é óbvio que o Wall Street vive de narrativas.
A narrativa do ciclo anterior, FTX, MTGOX, é uma narrativa que assombra todos os ciclos, basicamente, desde que ela foi hackeada em 2014, em que os hackers levaram 500 mil BTCs, quando uma BTC valia um pouco menos de $100. Hoje, eles viraram um clube multibilionário em que eles administram uma bomba com mais de 180 mil, quase 200 mil BTCs eles ainda possuem e só distribuem o espólio do que sobrou da MTGOX num novo ciclo quatrienal. Então a MTGOX vai assombrar esse ciclo, o próximo, o de 2028, 29, depois o de 2032 e 33. Esqueçam a MTGOX. MTGOX virou uma narrativa dos grandes players. Vocês não podem se deixar levar por essas armadilhas. Mantenha o foco. A BTC claramente estressou as linhas inferiores desse range de acumulação e vai voltar a estressar, como num efeito elástico, as linhas superiores. É questão de tempo, de poucas horas, aliás. Existem vários gatilhos que podem levar a BTC até o rompimento dessa acumulação e buscar os $100 mil de forma espasmódica. Eu já vou falar dos fatos. Os democratas acionaram pânico total, porque o Joe Biden não desiste da campanha presidencial, a Kamala Harris está emergindo como uma possível solução, e até a aprovação de um super pacote criptográfico, já que a última pesquisa deu conta de que a mais da metade dos eleitores norte-americanos estão expostos a algum tipo de criptoativo. Vocês podem ter certeza que se não for a regulamentação das stablecoins, se não for a aprovação do FIT 21, alguma coisa vai acontecer. Vocês podem ter certeza. Todo ciclo é a mesma coisa. Eles derrubaram o preço, levaram o índice do medo e da ganância lá de volta para o patamar abaixo de 40, só para liquidar os senhores que alavancam, só para arrancar o patrimônio cripto de vocês. Eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Há várias altcoins que vão entregar vezes 15, vezes 20, mesmo com essa queda, a gente tem altcoins no Gemas entregando mais de vezes 3 ainda, e agora deve catapultar para algo acima de vezes 5 novamente. Na seara fática, como não pode deixar de ser, mais de 370 milhões de dólares liquidados em poucas horas, em menos de 24 horas. Gente, eu volto a insistir, não alavanquem. É possível obter lucros indecentes, astronômicos, nesse ciclo sem alavancar. Basta se posicionar nas altcoins corretas. Eu fiz o trabalho duro para os senhores. É só clicar no link abaixo contido na descrição do vídeo. O Gemas substitui esse risco ridículo ao qual os senhores ficam expostos, alavancando 2,5 vezes, por exemplo, 3 vezes. Esse ciclo está ostentando um padrão correcional muito claro. Em torno de 20%, todas as corretivas param e iniciam um novo pump. A primeira grande corretiva corrigiu 25%. Essa segunda corretiva, 24 ponto alguma coisa. Essa segunda corretiva corrigiu 24,59%. É óbvio que a gente já deve ter desenhado o fundo para essa corretiva. Até porque no gráfico de 4 horas e no de 2 horas, a gente já está desenhando corpos reais compradores de retorno. Olha aqui, enquanto eu estou falando, o nosso doji levemente vendedor já virou um doji levemente comprador. Vai voltar para ver o ápice semanal. Tá voltando para 67 e tem gente se desfazendo do seu patrimônio de forma irresponsável. O Justin Sun, da Tron, fundador da Tron, falou que está comprando 2,3 bilhões, miles e milhões em espanhol, 2,3 bilhões de dólares em Bitcoin. É outro tubarão que está comprando o mergulho. E tem gente desembarcando do mundo cripto. É absolutamente inacreditável. E a pergunta que está no ar: os políticos democratas vão usar a criptografia para influenciar o resultado das eleições? Gente, agora que os democratas acionaram o modo pânico total, tudo é possível. A única coisa que não é aceitável é o sujeito desembarcar do mundo cripto neste exato momento. Qualquer coisa que saia no sentido de regulamentar de stablecoins, até a criação de uma agência
de regulação criptográfica já injetaria trilhões de dólares. E tem gente vendendo um viés de baixa quando na verdade a BTC só está acumulando num range claro que tem por centro gravitacional as duas máximas do ciclo anterior, 64 e 69. O pior cego é aquele que não quer ver. Como que alguém tem coragem de vender um ativo na base da banda de Bollinger? Lá no semanal o sujeito está vendendo aqui, sendo que a última vez que a BTC bateu aqui, ela voltou para estressar a Upper. Aí o sujeito vende aqui para voltar a 75. Só que aí em 75 ela vai bater na Upper da banda de Bollinger, pode voltar para 72. Aí ele vai lá, paga $5.000 na ETH, porque o ETF está saindo agora em poucas horas. Aí ele saiu porque o influencer falou que é viés de baixa. Aí ele saiu na base da banda. Aí a BTC estressou a Upper, vai estressar em poucos candles, talvez um ou dois, vai voltar para 75, vai voltar não, vai desenhar uma nova máxima de todos os tempos, em 75, aí ele vai lá, compra ETH. Aí a BTC corrige de 75 para 71, porque bateu numa resistência que é a Upper da banda de Bollinger. Aí de 71, o sujeito se desespera, vende a ETH que acabou custando para ele 5 mil, vende a 4 mil e aí a BTC explode para 100 mil e ele recompra a ETH a 6.500. Essa é a triste história é o triste fim do Policarpo Sardinha. Ou seja, o cara é comprador de topo e vendedor de fundo. Essa é a triste história do Policarpo Sardinha. E é isso, gente, que faz promover essa brutal transferência de riqueza dos sardinhas para os tubarões. Na seara geopolítica e finanças internacionais, um mistério ronda o mercado forex de divisas. A queda do iene japonês está alterando uma relação outrora completamente intocável, que era a relação entre os juros de longo prazo norte-americanos, a cotação do iene e os juros de longo prazo dos títulos japoneses. O fato é que desde abril a diferença entre o rendimento de um Treasury de 10 anos norte-americano e o rendimento dos títulos japoneses diminuiu a favor do Japão. O fato é que toda vez que o iene... Agora o Banco Central japonês está começando a aumentar a taxa básica de juros e o iene não está reagindo. Só que toda vez que essa disparidade começa a aumentar de forma brutal, isso volta como num efeito elástico. Gente, o iene está na mínima de 40 anos em relação ao dólar. Essa situação é insustentável. Então eu volto ao gráfico do DXY. Gente, se o iene está numa situação insustentável, ele vai se valorizar contra o dólar a qualquer momento. O DXY, já que o iene pertence a essa cesta que calcula o DXY, já que o DXY mede a força do dólar contra as divisas mais estáveis do planeta, ienes, francos suíços, libras esterlinas, não há dúvida nenhuma de que o DXY está em vias de tombar. E, gente, se tombar forte, como deve tombar, vai cair pelo menos uns 3, 4%. Vocês podem ter certeza que nada segura a BTC. Essa movimentação dos últimos 2 dias, com o DXY tombando e a BTC também tombando, é absolutamente atípica. O sujeito que está fora do mundo cripto, num cenário atípico como esse, em que alguma coisa não está compassada com a outra, alguma coisa não está exatamente combinando com a outra, isso aqui é um movimento é um ponto muito fora da curva. Com certeza essa camisa de força vai explodir a favor da expansão da BTC. Ainda na seara fática, Kamala Harris está está emergindo de forma surpreendente à medida que a campanha do Biden vai desmoronando. Ninguém mais no Partido Democrata acredita que o Joe Biden tem alguma chance com o Donald Trump. Mas, na minha opinião, a Kamala Harris não tem também a menor chance. Nos estados republicanos dos Estados Unidos da América, ela é uma ilustre desconhecida. Apesar de ser a vice-presidente, ela não tem a menor chance numa Flórida, ela não tem a menor chance num Texas, ela não tem chances contra o Donald Trump. É muitíssimo provável
que essa água toda que entrou na campanha democrata, depois do fiasco que foi o debate entre o Trump e o Biden, que basicamente travou e não falava coisa com coisa, acabou sendo a pá de cal para os democratas, e mesmo que a Kamala Harris consiga convencer o Biden a desistir e consiga, naquela mini primária que os caciques democratas querem promover para deixá-la sozinha na corrida dentro do Partido Democrata, não vai vingar, por assim dizer, até porque não dá mais tempo. Basicamente entrou água na campanha democrata. O Donald Trump é virtualmente o próximo presidente dos Estados Unidos. E o furacão Beryl se dirige agora às Ilhas Caimã, depois de matar 10 pessoas, passou pela Jamaica, fustigou a Jamaica. Enfim, eu tava olhando aqui no Wind, o bicho é grande e tá crescendo. Se ele ganhar aqui uma rota mais ao norte, ele pode facilmente ou bater na Flórida ou no Texas. Se ele continuar nessa toada aqui lateralizada, em direção ao México, é provável que ele ganhe mais força depois que ultrapassar aqui essa península aqui de Carmen e avançar em direção ao litoral do México, no Golfo do México. Aí, meus amigos, isso aqui pode virar um furacão de categoria 3 ou 4, porque ele vai ganhar muita força nas águas quentes aqui do Golfo do México. Eu tenho uma irmã que mora na Flórida, eu fico um pouco preocupado, mas o bicho é grande. Enfim, gente, a BTC tá, na minha leitura, acumulando numa grande congestão que tem por centro gravitacional a máxima do ciclo de 2020-21. Isso aqui facilmente vai retornar, como num efeito elástico, de volta para algo acima de 66, vai bater lá na VWAP mensal do mês 6, lá em 66, 67, vai acumular e depois vai estressar 72. Muita gente boa vai voltar pagando pedágio. E outra, quem ainda não embarcou, tá com uma oportunidade linda de embarque, deliciosa. E quem não sabe o que comprar, obviamente, cliquem no link abaixo, porque eu fiz o trabalho duro para os senhores e garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.